Segundo, e eles têm também condições de controlar a máquina, porque a máquina é meio um computador. a maneira seria fazer auditoria sobre isto. Agora, a Receita não tem como fazer. Então, é uma coisa que fica numa perspectiva, a meu ver, claramente não resolvida com aquilo que está dito no projeto. Segundo, a contrapartida, se nós queremos ter jogo no Brasil, se é correto, estou partindo desse pressuposto, a contrapartida para o Estado e para a sociedade tem que ser violentíssima. Ou seja, tem que ser uma contrapartida pesada. Embora se fale da receita de 17%, ela, por exemplo, não atinge os bingos, tá certo? Comuns. Ela não atinge todo o total de arrecadação da casa. É evidente que uma pessoa que vai ao bingo, por exemplo, pode consumir bebida, etc., aquilo que for arrecadado, inclusive em concorrência a restaurantes e outros estabelecimentos, não vai ser, óbvio, de uma drenagem específica para o Estado. Então é muito pobre, a meu ver, a arrecadação que lá se destina ao Estado. Terceiro lugar, o projeto ele é frágil em alguns sentidos. Por exemplo, eu acho que nós temos que ter uma grande distância de bingos de escolas, por exemplo. Tá certo? Porque que não sirva nem como incentivo a jovens ou a pontos de referência, a tentativas de burla, de entrada, etc. Lá está dito que pode ser até 500 metros de escola, com um dispositivo, a meu ver, casuístico, que fala que quem já tinha bingo antes pode ser a qualquer distância de uma escola. Então é um conjunto de situações que eu digo, olha, esse projeto é inapropriado, devido à vênia ao Regis. Se quer discutir o jogo no Brasil, vamos discutir em outros patamares, vamos ver em que locais vamos colocar, quais são as regras de combate à lavagem de dinheiro, qual a contrapartida para o Estado, tá certo? Porque da forma em que está, ela tem um grande beneficiário, que é o proprietário da casa de bingo. Aliás, nunca foi provado, inclusive, o número de empregos que esse tipo de atividade dá. Tá certo? Se você falar sempre em emprego, sem qualquer parâmetro ético, bom, o tráfico também dá emprego. Tá certo? Então nós temos que pensar, emprego, sim, a partir de que preço que a sociedade paga. E a partir daí avaliarmos se é bom ou não. No projeto, não está bom. E a máquina caça-níqueis está indelevelmente associada à máfia, né? Às organizações criminosas. Historicamente, no Brasil são os assim. bicheiros. Aliás, mas o Pérez não posso debater com dois. Deixa eu dar agora a minha resposta às observações do Zé, sempre brilhantes. Veja só, eu não desconheço a afirmativa de que a Receita não pode controlar isso. Se controla no mundo inteiro, eu suponho que possa controlar aqui também. Não acredito que a nossa Receita seja tão incompetente assim que não possa criar mecanismos de controle de uma casa de jogo. Se no mundo inteiro tem controle. Os Estados Unidos tem controle, Canadá tem controle, México tem controle. Não nos termos que estão postos no projeto. Todo mundo tem controle. Bom, então o que acontece? Veja só, a distância das casas. É claro que eu tinha previsto 100 metros. Atendendo à impugnação do deputado Zé Eduardo Cardoso, eu retornei para 500 metros. E, mais do que isso, o projeto é tão detalhista que ele impede que haja qualquer visibilidade externa para o interior da casa de jogo. A casa de jogo obrigatoriamente tem que ficar fechada para a rua. Então, e de mais a mais, veja, também livre só, dos olhares. Claro, não pode ser qualquer distância. Pode, mas de qualquer maneira fechado também. Mas veja como nós chegamos a um momento de hipocrisia, né? O jogo pode ser feito hoje na maquininha. O Zé estava me mostrando aqui a maquininha que ele tem aqui, ultramoderna. E nesta maquininha, você pode acessar um site do exterior, registrar-se, cadastrar-se, pagar. Isso pode fazer a criança. E jogar quanto que ela quiser. Ela dá o número do seu cartão de crédito, que é debitado no cartão de crédito dela lá, aqui no Brasil, e ela faz o jogo quanto quiser. Na oportunidade que nós estávamos discutindo, o deputado Marcelo Ortiz disse, paguei este mês para minha filha, ela jogou lá, 400 e poucos reais de jogo dela. Tem gente que joga aqui na literatura espanhola, na loteria espanhola. Agora você está dando bons argumentos. Na loteria americana, na italiana. Agora ele está ao meu lado. Agora, o universo de pessoas que faz isso é bastante reduzido. Veja só, sim, mas isso já está. Eram poucos os que tinham celular. Agora você está propondo regulamentar isso também? Tudo, eventualmente, podemos regulamentar isso. Não há como. Se você acessa um site no exterior, você não tem como fazer isso aqui, né? Então, veja só. Eu já me confesso um adepto do jogo. Não jogo, mas eu acho que nós não podemos. Porque não cabe ao Estado invadir a minha intimidade para dizer se eu posso jogar ou não. Se o jogo é uma das dimensões do homem, a alegria, o divertimento.
Então não há por que o Estado interferir filosoficamente agora, né, falando disso, não há como interferir no meu livre-arbítrio para dizer, você não pode jogar, você é incompetente, ou você vai passar a ser um viciado. Não acredito nisso. Então veja, o argumento de que a Receita não tem condições de fiscalizar, acho que ela pode ter condições de fiscalizar. Acho que não está afastado da Receita a possibilidade dela fiscalizar. O afastamento aí de casas, isso aí vai caber também, claro, o credenciamento vai ser feito pelo município. O município vai saber o que vai fazer. Em relação à Receita, a máquina, ela tem a memória. Tanto quanto o jogo, ela tem a sua memória. Ela vai memorizar aquilo tudo para poder depois, eventualmente, a Receita pode chegar lá, abrir e falar quanto foi imposto de renda nessa maquininha aqui e cobrar isso. Agora vai dizer, bom, mas ela não tem como cobrar. Ela tem controle de todas as nossas intimidades no Brasil inteiro, de cada cidadão. Como é que não vai poder controlar aí, sei lá, 30 mil, 20 mil máquinas? Olha, acho que os donos das casas de jogo controlam as máquinas. Agora, eles não, controlam. Você imagina a estrutura que a Receita Federal terá para poder fiscalizar cada máquina e auditar cada máquina, ainda assim num controle que é ineficiente. Mas não faz cada espaço do mar territorial para impedir que entre e não impede. Mas acontece isso. Nós temos que fiscalizar toda a Amazônia para evitar o desmatamento. Claro. Nós conseguimos? Não. Na verdade, não vai se conseguir. A Receita dá um diagnóstico disso, Regis. Ou seja, não tem condições. E o custo para implantar essa fiscalização é assustador. É altíssimo. Nós vamos perder dinheiro com o projeto para a sociedade brasileira. Não, segundo a Receita. E não se considera a Receita. Tá certo? O que me parece incrível é você ter que pagar para ter uma atividade que traz problema para a sociedade, sem o controle da lavagem de dinheiro, com um benefício baixíssimo para o Estado, aliás, no caso, com prejuízo para o Estado, que vai ter que botar dinheiro para poder ter jogo. Ou seja, qual é a vantagem, aquela história, qual a vantagem que Maria leva? Quer dizer, qual a vantagem que a sociedade brasileira leva em ter uma situação desse tipo? E muita. Mas qual? Se nós vamos ter que gastar mais dinheiro público do que arrecadar? Não vai, você está dramatizando. A Receita que falou, Regis. Vamos sentar com a Receita e vamos discutir. Onde e quando? Ela pode ter dado uma informação pessoal. Eu recebi uma informação. Eu recebi uma informação dos autores do projeto. Eles estão fazendo uma nota técnica. Quem fez o projeto, quem redigiu o projeto lá foi o fiscal. Não, então foi o fiscal do Estado que fez, foi o João Dado. Isso me foi dito quando da discussão na CCJ, que havia um entendimento com a Receita. Eu achei estranho. Procurei a Receita. Procurei no Ministério da Fazenda. Falei com o Ministério da Fazenda que falou não. As nossas sugestões não foram atendidas, não foi colocado, para estar totalmente desconforme, nós não teremos condições de fiscalizar. E estão preparando uma nota técnica, segundo me informaram. Tudo bem. Que vai ser levada no plenário no momento correto. Claro. O que me parece incrível, Regis, é que, diante de toda esta controvérsia, de toda esta polêmica, se queira aprovar toque de caixa isto. Quer dizer, por quê? Por que não se faz um estudo? Isso aí desde 2003. Então vamos estudar, mas não foi 6 anos. Mas não foi feito um estudo sério. Quer dizer, não seria caso de nós chamarmos o Ministério Público para debater? Não seria o caso de chamarmos especialistas em crime organizado? A Receita Federal. Mas isso foi feito. Mas não foi aceito. Não foi feito na nossa comissão. Mas não foi aceito. Mas na Comissão de Finanças isso foi amplamente discutido. O Ministério Público está contra o projeto, dizendo que ele favorece a lavagem de dinheiro. Eu não vi nenhum promotor público defender isso. Infundado. Eles não querem trabalhar mais, não querem problema para trabalhar. Mas claro, eu também não quero trabalhar para combater, incentivar o crime organizado. Mas não vai incentivar nada, com todo respeito, não vai incentivar nada. Há vários processos em curso. Você tem todos os mecanismos para preparar isso. E o senhor conversou com o Ministério da Fazenda, que disse que não tinha meio de o Ministério Público está apavorado. Agora ele está do seu lado outra vez. Ele está apavorado com a possibilidade de aprovação. É uma mera afirmativa, não tem nenhum dado concreto em relação a... Cadê o dado? Vários dados, tem processos criminais. Onde é que está? Bom, peraí, isso foi lá atrás, na ilegalidade. Não, na legalidade. Na legalidade. Porque lá não havia controle nenhum da Receita, não havia controle nenhum de ninguém. Mas hoje não vai poder ter também, A maquininha não é absolutamente controlada, ela é uma máquina solta. Também não vai poder. Segundo, a contrapartida do Estado é baixíssima.